A Polônia costumava ser apenas um país pós-comunista, associado à imagem de mão de obra barata e não qualificada. Nos últimos 30 anos, a Polônia desencadeou uma transformação espetacular, deixando para trás todas as economias europeias e até superando tigres asiáticos como Singapura, Coreia do Sul e Taiwan em uma corrida de velocidade épica. E a cereja no topo do bolo. Talentos altamente qualificados que um dia partiram estão regressando em massa para sua terra natal. Mas não para por aí. A Polônia está reforçando seu exército para se tornar um dos titãs militares da Europa e rapidamente ascendendo a posição de destaque no continente. No entanto, uma ameaça interna, não externa, ronda no horizonte, ameaçando todo esse sucesso. Como a Polônia se transformou em um dos maiores fenômenos da Europa? O que a diferencia de outros países? Este é o renascimento da Polônia, e a história está apenas começando. Da era do comunismo à pobreza econômica. No entanto, para entender a importância dessa transformação da Polônia, é necessário compreender o ponto de partida. No século XX, após ser invadida pela Alemanha nazista e perder 20% de sua população na Segunda Guerra Mundial, a Polônia se tornou parte do Bloco Oriental como um dos estados satélites controlados pela União Soviética. Como ocorreu em todo o Bloco Oriental, as 4 décadas de comunismo foram marcadas por isolamento econômico profundo, estagnação e desesperança generalizada. A Polônia foi obrigada a adotar o sistema soviético de economia centralmente planejada, no qual o Estado detinha a maior parte dos recursos e as empresas privadas eram praticamente inexistentes. A economia polonesa era controlada pela União Soviética, resultando em uma economia centralizada disfuncional com escassez constante de produtos básicos e falta de recursos. Após a queda dos regimes comunistas em 1989, a Polônia, inicialmente vista como um dos países mais pobres da Europa, surpreendentemente se transformou em um caso notável de sucesso econômico. Apesar dos desafios iniciais, a Polônia conseguiu alcançar um crescimento contínuo e sustentado por quase 3 décadas, diferenciando-se ao adotar estratégias de crescimento distintas para cada uma das 3 décadas. Isso a tornou uma exceção notável entre os países europeus e uma história de sucesso surpreendente. Nos anos 1990, a Polônia enfrentou o desafio de transicionar de uma economia centralizada para uma de mercado, algo comum em países pós-comunistas. Enquanto muitos países enfrentaram problemas durante essa transição, como corrupção e enriquecimento de poucos oligarcas, a Polônia conseguiu uma transição mais bem-sucedida. Ela adotou o capitalismo rapidamente, mas privatizou suas empresas estatais de forma mais gradual do que seus vizinhos. Isso ajudou a evitar um colapso econômico e a concentração de poder nas mãos de oligarcas, tornando a Polônia uma exceção notável. Nos anos 2000, a Polônia viu seu crescimento continuar com a globalização. A adesão à União Europeia em 2004 abriu as portas para empresas da Europa Ocidental que buscavam mão de obra barata, proporcionando à Polônia um ritmo de crescimento rápido. Além disso, ao ingressar na União Europeia, a Polônia recebeu apoio financeiro para melhorar sua infraestrutura, o que a diferenciou positivamente de outros países do leste europeu. A Polônia conseguiu evitar a chamada armadilha de renda média, que afeta muitos países que dependem da mão de obra barata. Atualmente, empresas estrangeiras procuram a Polônia devido ao seu talento em engenharia, e não apenas para trabalhos simples. A Polônia está avançando com centros de pesquisa e desenvolvimento, atraindo empresas como o Google. Dito isso, a Polônia ainda é relativamente pobre, pelo menos em comparação com a maioria da Europa Ocidental. Mas o crescimento até agora tem sido impressionante e incomumente inclusivo. Os salários médios no país aumentaram consideravelmente, enquanto a desigualdade permaneceu baixa, o que significa que o crescimento não beneficiou apenas uma parcela seleta, mas realmente se espalhou para o restante da sociedade. Com uma história de invasões e ocupações,
A Polônia mantém altos gastos militares, aumentando ainda mais após a invasão russa na Ucrânia, planejando elevar os gastos militares para 5% do PIB, superando todos os outros membros da OTAN, e está expandindo suas forças armadas, adquirindo novos equipamentos militares. A Polônia está caminhando para ter as forças terrestres mais poderosas da Europa até o final da década, em um notável desenvolvimento militar europeu. Apesar de seus sucessos até agora, há alguns riscos significativos que podem matar todo o milagre polonês. E nem todos estão tão otimistas quanto ao futuro da Polônia. Por muito tempo, a demografia tem sido considerada a principal ameaça, já que cerca de 500 mil de pessoas deixaram o país nos últimos 30 anos. No entanto, parece que a Polônia conseguiu reverter essa tendência nos últimos anos, vendo uma inversão na saída de cérebros com poloneses e pessoas de ascendência polonesa que vivem no exterior, começando a voltar ao país. Além disso, desde que recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos, as tendências demográficas estão parecendo muito melhores. A Polônia enfrenta dois principais riscos, apesar de seu impressionante crescimento. Em primeiro lugar, ainda não escapou completamente da armadilha de renda média e é altamente dependente de investimentos estrangeiros. Em segundo lugar, para alcançar um crescimento sustentável, precisa desenvolver gigantes domésticos em setores de alto valor agregado, o que ainda não conseguiu fazer até o momento. Entretanto, o risco mais significativo é de natureza completamente diferente e está relacionado a uma parte da história polonesa que ainda não abordamos. A questão é que a Polônia é um país profundamente dividido, a ponto de quase podermos falar de duas Polônias distintas, uma liberal e progressista, e outra profundamente conservadora e religiosa. Assim como nos Estados Unidos, essas duas facções estão enfrentando crescentes dificuldades para coexistir. Pesquisas mostram que ambos os lados desconfiam fortemente um do outro, são intolerantes em relação a opiniões opostas e cada vez mais relutam em fazer concessões. Por anos, o atual governo conservador tem sido criticado pela oposição liberal por supostamente contornar as regras para se manter no poder, além de estar em conflito crescente com a União Europeia, que ameaça cortar os fundos da Polônia como punição por não manter o Estado de Direito. Independentemente de qual lado você apoie, o resultado final é prejudicial tanto para ambos os lados quanto para a Polônia como um todo. O país precisa que ambas as partes da população coexistam e trabalhem juntos. E também depende da União Europeia para alcançar verdadeiro sucesso. Se não conseguir fazer isso, o milagre polonês pode terminar em breve, antes mesmo de realmente começar. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos. Até a próxima!